Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Mais uma quarta-feira te trazendo um conteúdo relevante sobre vendas. Eu quero falar hoje sobre um tema muito bacana que eu aprendi não no começo da minha carreira, mas mais na frente. Eu aprendi a dominar isso e realmente entender que isso tem valor. Eu quero falar para você sobre o milagre do fechamento. Tá? O fechamento é aquele momento de reta final, onde as coisas elas se estreitam, onde a gente está mais pressionado, né? E o que eu me dei conta? Que muitas vezes a gente desiste, não só os meus vendedores, como eu mesmo, né? Eu já tinha jogado a toalha para minha meta, né? Por quê? Porque você faz uma conta de lógica, né? Se eu não fiz em tanto tempo, não vou fazer agora nesse tempo, nesse prazo muito mais curto, o dobro ou todo esse número que me falta. Só que não é exatamente assim que funcionam as coisas em vendas. As coisas em vendas, elas são elásticas, né? E principalmente quando a gente se aproxima do prazo do fechamento. E o milagre do fechamento, ele só acontece com quem acredita até o final. Quem realmente está buscando de maneira sincera a sua meta até o último minuto e literalmente à espera de um milagre, como dizia aquele filme, né? A espera de um milagre é literalmente assim, ó, pela lógica não tem sentido mais, não vou conseguir pela lógica. Mas eu sei que é possível, eu sei que tudo pode acontecer em vendas. Eu posso pegar um cliente que vai comprar mais, eu posso pegar um cliente que vai me trazer mais 3, 4, 5, eu posso, enfim. O fechamento, ele tem uma mágica, uma mística, sei lá o quê, e quando a pessoa acredita até o último momento, ela entra num estado de graça e as coisas começam a conspirar a favor dela. Então, assim, isso eu quero te trazer aqui para você experimentar. Você começar a trabalhar o milagre do fechamento. Não é incomum acontecer dentro da nossa empresa que a pessoa muitas vezes faz todo um trabalho a semana inteira, né? Os nossos fechamentos são semanais, e no último dia ela consegue fazer o dobro do que ela fez na semana inteira, ou às vezes até mais do que o dobro. Mas por que, Edio? Porque a pessoa entra num estado, numa determinação que ela não estava, ela entra numa inspiração, ela plantou também durante aquela semana e ela colhe naquele último dia. Então, assim, mas por que acontece isso com alguns vendedores e com outros não? Porque alguns acreditam no milagre do fechamento. Entram no fechamento declarando, falando: eu vou arrebentar, hoje é o dia que eu vou caminhar sobre as águas, hoje é o dia que eu vou arrebentar, e a pessoa entra declarando, entra falando que vai, mesmo que ela saiba que não tem garantia nenhuma que ela vai de fato cumprir a meta, mas ela entra tomando posse, se apossando daquilo, transmitindo um entusiasmo, irradiando para o universo aquela crença de que ela vai fazer. E assim funciona. Muitas e muitas vezes eu vi literalmente milagres acontecer no fechamento. Quando as pessoas acreditam até o último minuto, uma ligação, um telefonema e às vezes até um cliente que retorna de uma maneira sem explicação na véspera de dar o horário de você não ter mais o prazo para a tua meta. Aí você fala: cara, só pode ser um milagre. Mas eu garanto para vocês uma coisa: essas coisas só me aconteceram nas vezes que eu estava literalmente lutando até o final. Não é? Parece que o mundo conspira a favor do vendedor quando ele está crendo, quando ele está positivo, quando ele está declarando. E o acreditar, você fala: Ed, mas eu não consigo acreditar, eu fico num desânimo quando chega. Não tem problema, eu queria te falar que eu também era assim. Eu também tinha uma capacidade limitada de acreditar. Teve uma vez que eu participei de uma competição de vendas e o meu oponente, ele não desistia, ele estava perdendo e ele continuava não desistindo. E aquela atitude dele, eu comecei a observar que existia uma sinceridade tão grande na crença dele de que ele ia virar,
que eu fiquei confrontado. Qual foi o meu? Eu fiquei com vergonha. Eu me coloquei no lugar daquele meu colega e pensei comigo mesmo, se eu tivesse no lugar dele, eu teria jogado a toalha. Esse cara, esse meu colega, ele tem um emocional mais forte do que o meu. Ele é mais rígido, ele é mais firme, ele tem um caráter mais robusto do que o meu. Eu sou mole, eu começo a tomar umas pancadas, eu jogo a toalha, eu já desisto. Porque no fundo, ninguém que gosta de perder, né, gente? Então, desistir não deixa de ser fazer uma coisa mais útil, mas é um ato de fraqueza. Você desistir, você jogar a toalha, e às vezes você não joga a toalha parando de trabalhar, não indo no escritório e tal. Não, você joga a toalha aqui dentro, no coração e na mente. Você está lá fazendo ligação, está lá fingindo que trabalha, até não está fingindo, até está sincero que está trabalhando. Mas no fundo, você sabe que você já desistiu. Então, quando você desiste lá dentro, o mundo não vai conspirar a teu favor, o milagre do fechamento não vai acontecer. Mas quando você luta até o final, de maneira sincera, você acredita, você começa realmente a ver os milagres do fechamento. E eu, quando detectei que eu não tinha esse conhecimento, essa capacidade de acreditar até o último minuto, quando eu fui confrontado por esse meu colega, eu passei, a partir daquele momento, a dizer, eu vou aprender isso. E comecei, quando eu tinha aquela vontadezinha de desistir, eu pegava, recompunha minhas forças e falava, não, vou acreditar até o último minuto. E aí comecei a viver essas experiências. Então, quero te desafiar, GV, você que trabalha com vendas, a você lutar até o último minuto e buscar o milagre do fechamento. Depois me conta o que você achou, se deu certo para você. Um grande abraço, uma boa semana para todos. Até semana que vem aqui no Telegram do GV.